O bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu lelê. Olha o bambu de bambu, bambu lalá. Eu quero ver 3 vezes bambu lê, bambu lalá. O bambu, que bem poderia se chamar bambril, porque ele tem muito mais do que 1001 utilidades, é estudado pelo agrônomo Antônio Luiz de Barros Salgado, do Instituto Agronômico de Campinas. Salgado, vamos exagerar um pouco. Se em um país qualquer só se plantasse bambu, não se pudesse plantar nada mais, como é que a população desse país viveria? Viveria muito bem porque teria todos os equipamentos, todos os materiais necessários para a sua vida. O pessoal desse país hipotético poderia começar construindo suas casas com bambu, com estrutura de bambu, com paredes, tetos, até telhas feitas de bambu. Poderiam construir seus utensílios que, desde os tempos antigos, os povos indianos, os povos chineses, os japoneses já faziam, os povos da América Central fazem e continuam fazendo, todos esses outros povos já citados, pratos, garfos, facas, armas, os seus móveis, suas vestimentas. Da celulose do bambu se faz o rayon, papel que seria feito de bambu também, esteiras. Então teria uma infinidade de usos, infinidade, não faltaria nada. E do broto do bambu teriam alimentação. Da própria semente do bambu, quando ocorre nos bambus que florescem e frutificam, essa semente é comida das mesmas condições que o arroz. Mas você falou em casas, né? Por exemplo, e vamos pensar em prédios. Vamos dizer que o Bambusópolis crescesse muito e precisasse de uns prédios, né? Como é que seria? Daria para construir um prédio com estrutura de bambu? Existem em outros países do mundo prédios de 5 até mais andares com estrutura totalmente de bambu sem um único pedaço de ferro. Isso nós já vimos, temos documentado aqui, apresentados em congressos, no Equador, na Colômbia, mesmo no próprio Japão, na China, com uma vantagem muito grande. Em regiões sujeitas a terremotos, o bambu tem um poder de uma maleabilidade muito boa que impede a ação do terremoto. Para ter uma ideia da aplicação de bambu em construções, no início da construção dos indianos, os templos indianos, que são marco na arquitetura mundial, como o Taj Mahal, a cúpula do Taj Mahal é inteirinha uma estrutura de bambu, não existe ferro, não existe nenhum outro material, é apenas bambu na estrutura. Entre essas aplicações curiosas do bambu que você está falando, Salgado, qual que você poderia destacar? Por exemplo, se a gente estava conversando antes, você me falou que a primeira lâmpada teve filamento de bambu. Como é que é isso? Primeiro, quando foi feita a primeira lâmpada, o filamento foi feito com carvão de bambu, como também o telefone. Foi feito um carvão de bambu que foi feito o primeiro telefone. O primeiro helicóptero tinha estrutura de bambu. O primeiro avião, igualmente. As primeiras pontes pênseis feitas no Himalaia, que deram início a essas pontes pênseis famosas, e depois feitas de ferro, como tem em São Vicente ali, foram estruturas totalmente de bambu, de fitas de bambu enroladas. E no Brasil, quais são as espécies que a gente poderia cultivar que poderiam ter algumas dessas aplicações todas que você falou? Bom, existem bambus nativos do Brasil, não do gênero bambusa, mas que têm relativamente pouco emprego, são as tabocas, jativoca, taboca-sul. Os bambus que têm mais emprego são bambus exóticos introduzidos pelos portugueses, pelos colonizadores portugueses e pelos negros, que são o Bambusa vulgaris e o Bambusa vulgaris vitata, também chamado de bambu imperial, que são as melhores espécies para a obtenção de celulose e amido. O Bambusa tudoides, que é esse bambu comum mais utilizado aqui na região do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, principalmente na divisa de propriedades. Quase todas as propriedades mais antigas do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais tinham suas divisas, e mesmo as divisas de pasto, marcadas com Bambusa tudoides. O Dendrocalmo gigante, que é um bambu de grande porte, de grande crescimento e desenvolvimento, que pode ser usado na confecção de vasos, de baldes, até muito utilizado em encanamentos. O guada superba, guada angustifolia, que é um bambu originário da Colômbia e do Equador, aqui da região do Pacífico, um bambu bastante reto, muito utilizado em construção. E o Dendrocalamus latifrolos, que é um bambu chamado de bambu doce, muito bom para alimentação,
o bambus oldames e alguns outros tipos de bambus, e os filostaques, que são os bambus utilizados principalmente na confecção de móveis com nome de cana da Índia. Todos eles bem adaptados e existentes no Brasil. Aí você falou em adaptação, isso que eu queria saber. O Brasil é um país propício para a plantação de bambu e eu iria mais longe. Plantar bambu é difícil, é fácil? Se a gente fosse comparar com outras culturas, como é que é o negócio? O bambu cresce rápido, como é que é? Sob o ponto de vista de implantação de cultura e formação de mudas e tal, o bambu é muito fácil. Todo bambu que tem gema, essa gema é um pedacinho do como do bambu, é suficiente para fazer uma muda. Quando ele não tem gema, por desdobramento de toceira, que é o método mais fácil, mais rápido, você de uma toceira, você faz várias toceiras, milhares de toceiras, apenas desmembrando essa toceira. Então é uma planta de fácil multiplicação, de fácil implantação, de ótimo crescimento. Um bambu, por exemplo, para ser utilizado na indústria de celulose e papel, ele com 6 meses, um combo do bambu está pronto com suas fibras, com sua estrutura perfeitamente montada. Para ele ser utilizado na indústria de móveis, a gente recomenda em geral que ele esteja maduro já, com uma característica de consumo de água e amido maior, que dê uma compactação maior ao bambu. Então, de 2 a 3 anos. Em caso de construção, igualmente, 3 anos, 2 anos, o bambu já está maduro, e que é facilmente identificado pela modificação de coloração. Então não tem problema, é uma planta realmente de fácil adaptação, de fácil implantação e de difícil eliminação. Tá legal. Aliás, foi bom você falar, inclusive, na produção de celulose. É possível se fabricar mesmo papel a partir de bambu? E quais vantagens ou desvantagens esse papel apresentaria em relação ao papel que é produzido normalmente a partir de pinos e eucaliptos? Bom, o primeiro tipo de papel, o primeiro livro do mundo foi feito com uma estrutura de bambu. Aliás, não foi feito um papel, foi feito uma estrutura de bambu, foi feito o primeiro livro do mundo. E depois os chineses começaram a fazer papel de bambu. A indústria de celulose evoluiu para a Europa, onde haviam florestas de coníferas e não havia bambu. Na Europa não existe muito pouco bambu. Então, a tecnologia toda de celulose foi desenvolvida em cima de pinheiros, praticamente, né? E a parte de fabricação de papel de bambu foi deixada de lado, depois, há alguns anos, voltou com grande intensidade. O bambu é uma planta que apresenta fibras longas, superiores à do eucalipto em comprimento e semelhantes à do pinus. Então é um papel excelente, de característica de grande resistência, tração e rasgo. Então, todo papel que precisa ter característica de tração e rasgo precisa ser fabricado com fibra longa. E, logicamente, o bambu se presta a essa característica. Uhum. E o processo de fabricação é difícil, a tecnologia é mais complicada, como é que anda isso? Não, toda a tecnologia, você mudando a matéria-prima, muda em alguma coisa a tecnologia. O bambu tem uma porcentagem em torno de 60% de celulose, em média, 50 e poucos a 60%. E tem uma porcentagem grande de amido e açúcar que não existe em tão grande quantidade nas madeiras. Então isso prejudica um pouco um processo industrial de obtenção de celulose e papel. Mas a tecnologia já tem sido evoluída. Esse trabalho que você citou da obtenção nossa de celulose e papel já é continuação e desenvolvimento de pesquisas realizadas anos anteriores, quando inicialmente a gente pensava em fazer celulose de bambu independente de etanol de bambu e etanol de bambu independente de celulose. Hoje em dia a gente passa por um processo evolutivo muito grande de produção conjunta de celulose e etanol, porque a gente passa por um processo de tecnificação onde a gente elimina, antes de entrar na parte de cozimento de digestores de obtenção de celulose, a parte amorfa do bambu, que seria o amido, o açúcar, a gelanina, melhorando as condições de fabricação de celulose. Então, é uma coisa que está em evolução, poderíamos até dizer, está com uma obtenção de celulose há uns 20 anos atrás, e que só tem evoluído, vai continuar evoluindo, sem sombra de dúvida alguma, o bambu vai ser a fibra longa do papel nos próximos anos.
Tem também a vantagem de que o bambu cresce muito mais rápido do que eucalipto, né, professor? Bom, algumas espécies de bambu, principalmente, vamos falar na Bambusa vulgaris, que é o bambu para papel principal, e o principal em área cultivada no Brasil, hoje em dia provavelmente uns 60 mil hectares já plantados com bambu, ele tem um desenvolvimento na fase acentuada de crescimento em torno de 40 a 45 centímetros em cada 24 horas. O Dendrocálamo gigantes, informações bibliográficas, informações comprovadas aqui em Campinas, que não é um lugar ideal para o Dendrocálamo gigantes, nós temos de 96 a 1,20 m em cada 24 horas, com a formação pronto para papel em torno de 6 meses. Então, o bambu tem uma rapidez de produção com uma vantagem muito grande. É uma implantação que, depois de implantada, nunca mais vai precisar replantio. Nós temos aqui na Fazenda Santa Elisa bambu plantado há mais de 100 anos, que é explorado continuamente para cortar, para fazer esteio para culturas como tomate e tal, e em perfeitas condições de produção. Bom, então vamos falar um pouco agora do caso do etanol, né? Porque o Brasil hoje, muita gente fala que virou um imenso canavial, né? Só se planta cana para produzir álcool e o bambu também pode produzir álcool. Qual que é o processo de produção do álcool a partir do bambu? E ele é viável? A gente pode pensar então eventualmente num pró-bambu ao invés de um pró-álcool que se fez com a cana? Hoje em dia o problema energético do Brasil, ao nosso ver, mudou bastante. A gente já tem um excesso de produção de etanol. Realmente, nós começamos o trabalho de etanol de bambu quando a crise energética estava no auge e pensava-se em transformar todo o bambu em álcool, né? Hoje em dia a gente já pensa diferente. A parte nobre do bambu é a celulose. Então, nós estamos trabalhando, esse último trabalho que nós apresentamos, a gente pensa e procura obter a celulose e do resíduo da produção de celulose obter o etanol. O resíduo seria a parte amorfa do bambu, onde está o amido, onde está o açúcar, que são matérias que apenas prejudicam a produção de celulose. Então, a gente, em processos físicos e mesmo químicos, a gente extrai esse material antes, entrando uma celulose mais pura no processo de fabricação de papel. E a produção de álcool é boa, é suficiente para você, por exemplo, para você movimentar quantos carros, por exemplo? Bom, uma produção, para você ter uma ideia em dados assim de laboratório, em dados obtidos pela gente, quando a gente trabalha com bambu inteiro, uma transformação total, para cada tonelada de bambu, a gente chegou a obter 340 litros de álcool. No caso da cana? Num termo comparativo com a cana-de-açúcar, por exemplo, a cana-de-açúcar produz 70 litros. E, Salgado, o que causa também um pouco de curiosidade é que, como você falou, o bambu é uma planta que é mais propícia a climas quentes, né, nos trópicos, tal, no Nordeste. E o agronômico que está aqui em São Paulo, numa região temperada, tal. Aqui em São Paulo também se planta bambu e se utiliza muito o bambu? São Paulo, hoje em dia, planta bambu com inúmeras finalidades. A parte de produção de alimentação, broto para alimentação, inclusive com industrialização e exportação, está tendo um incremento muito grande. A parte de artesanato, móveis, cortinas, que é o chamado cana da Índia, existem inúmeras fábricas no estado de São Paulo. A parte de utilização em construção rural, parte de fazendas, sítios, o bambu é muito utilizado. Na parte de contenção de ventos para culturas, principalmente no Vale da Ribeira, como o cacau e a pimenta do reino, também está tendo uma utilização muito grande. E principalmente, hoje em dia, até o próprio construção de rodovias e aterros e tudo seguros com bambu. Então, o bambu São Paulo emprega muito bambu. Você esqueceu de falar que as torcidas organizadas da sua Ponte Preta também só usam mastro de bambu nas bandeiras. Até nisso, hoje em dia, a polícia só deixa mastro de bambu. Né? Já levei muita bambuzada na cabeça do pessoal hoje. O bambu tem até essa utilidade, né? Olha o bambu de bambu.